Boa tarde pessoal, seja bem-vindo à websérie Coletiva de Sucesso. Hoje com um tema muito importante para você que trabalha online e presencialmente com consultoria personal. Então o tema é o seguinte: sou personal trainer, não preciso aprender e dominar as modalidades de atividades coletivas, certo? Será? Então hoje eu bato papo sobre isso e uma aula de como a gente pode mudar esse cenário, esse atendimento e fazer você decolar no seu faturamento e principalmente aí na sua retenção, fidelização de alunos. Então, boa tarde para quem está no YouTube com a gente, boa tarde para quem está no Facebook, boa tarde para quem está no Instagram. Lembrando que a live começou agora um pouquinho atrasada, você vai ouvir aí de fundo, eu tenho um vizinho que é musicista, ele está tocando ali, acredito que hoje, um sax, então vai ter um som de sax aí no fundo da nossa aula de hoje, muito bom para poder aumentar a concentração. Então manda um aviãozinho para a galera aí, seus amigos, suas amigas, para que a gente possa começar o bate-papo, começar a aula aqui com muito conteúdo, para que você possa já começar a startar esse processo de mudança na sua vida, aumentando seu faturamento até 3 vezes, usando aí as coletivas como uma ferramenta de sucesso para a sua valorização e para a sua, principalmente, melhora na qualidade de vida. Beleza, pessoal? Vamos lá. Hoje, um tema muito importante, como todos os outros. E vamos entender aí, talvez, o que seja um paradigma dentro do mercado do personal training, que é o personal training que acredita de verdade que ele não precisa dominar e entender das coletivas para ser um personal ainda melhor do que ele é hoje, ou para que ele possa captar mais alunos e encher a agenda através das aulas coletivas ou das modalidades das coletivas. Vamos juntos aqui comigo? Então vamos botar aqui logo de cara para você entender aqui que vamos falar hoje sobre personal versus coletivas. A gente vai entender se realmente existe esse verso aqui entre o personal e a coletiva, ou se, na verdade, os dois podem atuar junto, tendo as coletivas como uma propulsora, como uma ferramenta importante de retenção, de fidelização, de aumento de perspectiva de faturamento e de agenda cheia, seja online ou presencial. Então vamos começar a pensar logo no seguinte aqui: academia fechando, estúdio fechando, todos os espaços de lazer devido aos decretos estaduais, municipais sendo fechados, você ganhando cada vez menor a possibilidade de arrecadar, de faturar, de ganhar seu dinheiro, seu trabalho tão suado, e você consegue entender que esse cenário hoje já não é mais um cenário passageiro, que essa pandemia veio e trouxe, adiantou muito mais coisas que já vinham acontecendo. Por exemplo, se em 2017 você falasse assim: Randel, qual o diferencial hoje, um dos diferenciais hoje do seu trabalho como personal trainer, já que você trabalha em coletivas? Eu ia falar assim: eu tenho um atendimento personalizado online. Isso pouquíssimas pessoas têm. Em 2017, 2018, isso era um diferencial. Mas hoje, qual é a realidade? Se você não se adaptou, se você está tentando brigar aí contra a maré, você vai cada vez mais afundar aí o seu faturamento, cada vez mais afundar todo o seu trabalho, porque você precisa não só estar atento ao online que a tecnologia vem trazendo para a gente ao longo dos anos, mas principalmente o que a pandemia vem fazendo. Você, tenho certeza que você não trabalhava com online antes de trabalhar antes da pandemia aparecer. Você hoje provavelmente está aí dando tiro no escuro, desesperado, não sabendo para onde recorrer, a quem recorrer, como captar aluno, como inserir uma aula online, como captar aluno para o online, como reter aluno no online, como é que eu faço para trabalhar online, quais são as ferramentas, será que esse aplicativo é o melhor, será que eu tenho alguma conta privada que eu posso utilizar, gratuita, que me retenha mais alunos, como é que eu posso oferecer melhor a minha aula, como é que eu posso me posicionar para dar minha aula, como é que eu posso observar melhor meus alunos durante a aula, como é que eu posso entregar uma boa aula para o meu aluno se ele não domina tecnologia ou se eu não domino tecnologia. Olha quantas perguntas surgem, e se você não acompanhar, você vai
com certeza definhar no mercado de trabalho do online e vai ver aí as possibilidades de faturamento cada vez diminuírem mais. Então, vamos ver aqui, ó, se você está com dificuldades de online, está com dificuldade de online, dificuldade, ou então está com um desafio muito grande para reter esses alunos, aluno entra, aluno sai das suas aulas online, eu tenho o convite para fazer daqui a pouco, eu vou fazer uma Masterclass, dia 8 de abril, daqui a pouco eu falo sobre isso com vocês, mas hoje vamos aqui falar sobre personal, aulas coletivas e como você e o porquê você precisa entender delas para poder ser um bom personal trainer. Vamos lá, pessoal. Nós estamos hoje, dentro do atendimento, esse cenário aqui, ó, são degraus, ok? Onde eu tenho o meu aluno aqui embaixo e aqui em cima o objetivo que ele tem. Seja emagrecimento, seja ganho de força, seja qualidade de vida, o que for. Ele tem aqui esse degrau a subir e ele não sabe fazer isso sozinho. Então, hoje ele tem aí um monte de coisa na internet jogada que, em vez de ajudá-lo, cada vez prejudica mais ali as ações dele. Então, ele precisa de alguém para chegar aqui ao lado dele, dar a mão e falar assim, ó, para você chegar aqui, você precisa fazer isso, isso e isso. Só que, se fosse tão simples assim, todos os personagens trainers, todos os professores de educação física, todas as pessoas de trabalho coletivas estariam voando baixo, voando alto aqui, nesse cenário, com muitos alunos de personal, com muitos alunos, com muitos small groups online, porque hoje o trabalho é online, você precisa entender o online, e eu vou te ajudar com isso aqui também. Só que isso não ocorre assim. Por quê? Porque nós vemos apenas, quando digo nós, eu vou falar a maioria dos educadores físicos que trabalham com coletivas e que trabalham com personal, só vê o objetivo do aluno. Ele vê a anamnese, como ele está hoje, e qual é o objetivo, e já pensa em o que fazer. Só que, daqui a pouco eu boto nesse desenho aqui, só que, para você conduzir o seu aluno nesses degraus aí, nesses 3 degraus, por exemplo, que eu coloquei ali, você tem que ter noção que o seu aluno não pode se resumir ao objetivo. O seu aluno não pode se resumir para você ao estado atual que ele se encontra. O seu aluno não pode se resumir a você ele precisa, o que a ciência mostra é que ele tem que fazer esse passo mais esse passo para chegar no objetivo. Então eu começo a enxergar um cenário onde, de verdade, em nenhum momento aqui eu estou enxergando o meu aluno, eu estou atendendo o meu aluno. E você precisa, antes da questão técnica, de conhecer as modalidades coletivas, por exemplo, de conhecer treinamento, fisiologia, antes disso aqui tudo, você precisa entender que nós estamos falando com pessoas. E as pessoas têm suas necessidades. Ok? E você está negligenciando as necessidades dele. Porque você está vendo apenas o seu aluno como um objetivo, um estado atual e um passo a passo a cumprir. Quando, na verdade, o seu aluno, ele é muito mais do que isso. Ele precisa da questão técnica, claro que precisa. Ele precisa da questão disciplinar, claro que precisa. Mas a questão disciplinar e a questão técnica só vai começar a andar e a funcionar quando você tiver uma visão, vou colocar aqui, holística. Não é bem isso, mas serve bastante, por exemplo, holística, geral e empática.
do seu aluno. Porque você pode entender que o passo a passo, por exemplo, que o treinamento que você conhece, neuromuscular, tem que ser seguido assim, assado para ele chegar no objetivo dele. Só que ele odeia pegar peso, odeia musculação, odeia. Ele gosta de correr. Um exemplo aqui. Quer emagrecer e ele gosta de correr. Você vai ter exercícios na sua série de musculação, de funcional, de localizada? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Mas se o seu aluno gosta de correr, eu não posso negligenciar as necessidades culturais dele, porque o correr pode ser uma coisa familiar, uma coisa cultural, uma vivência que já vem com ele há muito tempo e você não pode estancar isso. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, se eu conheço isso e eu domino a modalidade de running, por exemplo, qual vai ser a probabilidade de eu atender melhor e deixar mais satisfeito o meu aluno? Muito maior que se eu não dominar o running, por exemplo, que é uma modalidade coletiva. Eu posso dominar ali o treino anaeróbico, mas dominar a aula de running, promover uma aula de running, vivenciar a aula de running, você vai ter muito mais experiência para poder dividir, compartilhar e elaborar um treino que seja técnico e que ao mesmo tempo seja comercial para o seu aluno. Então a visão holística, né, que eu quero dizer aqui, é o seu aluno como um todo. Gostos, culturas, idade social, principalmente o estado que ele se encontra naquele dia, naquela semana, naquele momento, para que você possa ter uma empatia com o seu aluno. Se ele está num dia, por exemplo, que ele não está a fim de treinar porque está estressado, cansado, desgastado, ou mudou o plano alimentar e ele ficou, esse dia ainda não se adaptou, está meio fraco, sentindo fraco ali, e você pode fazer uma aula mais leve, com uma outra modalidade para diversificar o seu tipo de treino, para diversificar os estímulos que ele está recebendo, poder diferenciar essa aula, ser uma aula mais mind, por exemplo. Vamos supor que você seja uma pessoa que domine o step, que domine a dança, e essa pessoa gosta de dançar, você pode dar uma aula, não é um treino, é uma aula, porque você está sendo aqui empático, esquece o treino naquele dia. O seu aluno não se resume ao objetivo, estado inicial e passo a passo, ele se resume a muito mais coisas do que isso. Você não pode nunca olhar de forma resumida o seu aluno, como ele está, o que ele precisa, o que ele é, como ele está hoje, essa semana, e o que eu preciso fazer para me mostrar que eu estou ao lado dele, não somente preocupado com o objetivo ou com o passo a passo a entregar para ele. Estou preocupado com ele como pessoa. Então esse é o primeiro ponto para você começar a entender a relação entre o trabalho de personal e o quanto a coletiva pode ser uma ferramenta de te arremessar ainda mais alto no mercado de trabalho. Esse é o primeiro ponto, porque quando eu tenho esse conhecimento, eu consigo oferecer um treino mais diversificado, embora um treino que siga um passo a passo. Eu consigo entregar um treino que de repente naquele dia não é nem o treino ideal para aquele objetivo, mas é o treino ideal para o momento que ele está passando, para a situação que ele está passando, ou para o nível de estresse que ele está naquele momento, ou para o nível de repente você fez um treino para ele, foi um treino que exigiu muito dele, carga respiratória, ele está muito cansado, você quer fazer ali uma aula de meditação, uma aula de relaxamento. Então olha quantas possibilidades uma aula coletiva pode proporcionar para que você entregue a ele essa aula, entregue a ele esse treino, entregue a ele essa sessão de treino de forma qualitativa. Não entregar por entregar uma aula de excelência, de qualidade, de excelência e qualidade. E isso estou falando não somente no presencial, porque isso hoje acontece no online. Entenda que no online, principalmente, e com a pandemia, nós estamos trabalhando, e aí eu digo trabalhando não no sentido
literal e legal da palavra, mas nós estamos trabalhando como verdadeiros psicólogos. O tempo todo tendo que entender o que meu aluno está passando para que eu possa oferecer para ele o melhor momento, a melhor aula, o melhor estímulo, a melhor modalidade. Então, quando você começa a ter esse trabalho, entre aspas, de psicólogo, de entender, de provocar no outro o que necessariamente ele tem que ser estimulado para melhorar o ambiente emocional dele, também além do ambiente físico, você começa a entender o quanto as coletivas podem aumentar as possibilidades, por exemplo, de tipos de treino, de tipos de intensidade, de tipos de estímulos, de momentos diferentes no treino. E aí a gente volta para a primeira página aqui do bate-papo, da nossa aula, que é o seguinte: se eu tenho essa visão e eu calculei que em 5 sessões de treino, o meu aluno estaria saindo desse nível inicial aqui para o nível 2, mas eu percebi que nessa semana aqui ele teve um grande problema, uma grande questão emocional que o prejudicou e ele não está conseguindo oferecer e entregar aquilo que ele precisa entregar nos treinos. E eu peguei um treino, 2 treinos desse aqui e troquei para um treino que de repente nem é o mais indicado para o objetivo dele, mas é o mais indicado para a situação emocional dele, para o tipo de vivência que ele está passando naquele momento. Eu consigo, de repente, preciso ter aqui 8 treinos, porque eu tirei 3, quase que dobrei a quantidade para chegar no nível 2, mas esse aluno aqui vai ser assim: ô professor, obrigado por hoje, o treino foi bom pra caramba, pode ver minha cabeça, meu estresse. Por quê? Porque você foi empático com ele, você entendeu a situação geral dele, você foi holístico, tanto na situação que ele está, como nas possibilidades de treino que você pode oferecer para ele. E aí ele não vai ligar que, de repente, ele jogou aqui com 5, jogou com 8, porque no caminho você o atendeu com excelência, você fez a diversidade no treino dele, mesmo que às vezes contra ao que o técnico diria para fazer, para o objetivo, para poder atendê-lo emocionalmente e trazê-lo para cá com mais segurança. Esse tipo de atitude vai com certeza fazer com que o seu aluno seja fiel ao seu trabalho, ele fique mais motivado, quando ter essa diversidade de tipos de treino, por exemplo, nesse sentido, e também por você estar sempre preocupado nele como um todo, como uma pessoa e não apenas como um objetivo, que é o que grande parte das pessoas fazem. E isso acontece no online. No online você precisa estar atento a isso. No online você não tem ali o tete-a-tete, face-to-face com o seu aluno, mas você tem o contato, mesmo pela câmera, mas você pode extrair dele o estado dele emocional, você pode extrair dele o estado físico dele, com um pequeno bate-papo informal antes do treino. Existe um método, um passo a passo para você fazer isso com segurança, sem que o aluno entenda que você está enrolando para começar a aula, e sim que é um momento importante para você começar e entregar a ele o que precisa ser entregue. Então você precisa ter esse tato para poder ter a visão geral do seu aluno e holística, para ser empático às necessidades deles. Isso no presencial é um pouco mais simples, você percebe, você olha a pessoa. No online também é necessário fazer, e você precisa entender como fazer isso e por que fazer isso. Porque é só através desse tipo de ação é que você vai conseguir ter ali a atração do seu aluno pelo seu treino, a fidelidade dele pelo seu treino, o entendimento dele que você o trata de forma diferente, que ele não é apenas um número comercial na sua mão, e isso é muito importante. E aí, vamos aqui agora, que entendemos esse início, a introdução da nossa aula de hoje. Quem está gostando, bota um joinha aí nos comentários do Instagram, lembrando que a câmera está ao contrário, eu não consigo ver os comentários aqui, porque eu preciso fazer aqui, usar o flipchart, então deixa comentário no YouTube, no Facebook, ou então deixa comentário lá no GTV depois quando acabar a nossa live. Manda um aviãozinho aí, que agora eu vou entrar diretamente no assunto das coletivas. Por quê? Porque eu já introduzi aqui essa percepção inicial que você trabalha com online, com personal, que você trabalha com online, com coletivo, com o small group, precisa saber também. E aí vamos no seguinte,
Vamos supor que eu trabalho somente com o personal, ok? Somente com o personal. E que toda a minha experiência é através de métodos de treino, estímulos de treino, meus cursos de capacitação sempre foram no viés de treinamento, fisiologia, nunca foi no sentido de coletivos, ok? Então eu tenho uma vivência lá na musculação. Eu tenho uma vivência na musculação. E os meus cursos de capacitação me deram, dentro da musculação, uma quantidade enorme de possibilidades de entregar para o meu aluno resultados, onde eu tenho um bom resultado com isso. Ótimo, beleza. Mas agora, com a pandemia, eu não tenho academia, eu não tenho aparelho, eu não tenho academia, eu não tenho aparelho. 90% dos alunos de academia não possuem em casa, no condomínio que mora, aparelho de ginástica para você poder fazer esse tipo de estímulo. Na musculação, por exemplo, você vai ter que recorrer ao peso corporal, ao funcional, ao treino de corrida, ao estímulo de HIIT. E se eu domino, conheço as coletivas, eu tenho uma enorme possibilidade de variação dentro desse tipo de treino, por exemplo, online. E principalmente, eu tenho aqui uma possibilidade enorme se eu domino o running, porque grande parte dos nossos alunos são alunos que querem emagrecimento. Grande parte. E se eu domino o running, eu consigo manter o treino dele de corrida. E pode ser através da caminhada, porque a intensidade não é que tenha que ser corrida. Se você for ver a aula de running, os iniciantes, eles fazem caminhada por boa parte do treino, porque aquele estímulo de caminhada para ele é o suficiente para chegar na zona alvo do treinamento que ele tem que chegar. Então, se eu domino, por exemplo, o running, eu consigo mandar ter uma planilha de corrida, uma planilha de treino, onde meu aluno vai ter treinos variados durante a semana. Treino, aqui é o treino I, aqui é o treino I assim, aqui é o treino T, aqui é o treino D, aqui é o treino B. Eu tenho possibilidade de variar o meu treino porque eu domino aquela modalidade e consigo, inclusive, ofertar a aula de running. Ofertar a aula de running como? De forma outdoor. Ao invés do cara correr comigo na esteira, ele vai ter lá uma tabela onde ele vai cumprir aquele treino, eu vou explicar para ele e eu vou preenchendo a tabela com os resultados dele. Ele vai ver ali a progressão dele, ele vai ver ali como está o game que ele está jogando contra ele mesmo. E se eu tenho 2, 3, 4, 5 alunos, eu posso fazer um grupo de corrida. Isso no online. Você imagina, a pandemia passou. Eu consegui, através do running, ter um grupo de corrida. Quando eu voltar para a academia, minha aula está como? Lotada, né? Porque meus alunos vão fazer aula comigo. E além disso, eu consigo faturar muito mais hoje, sem academia. Por quê? Porque aqui eu ia precisar gastar, se eu tenho 5 alunos, 5 horas de trabalho para ter 5 alunos de personal, por exemplo. Aqui eu posso fazer os 5 alunos ao mesmo tempo. Faço uma hora específica lá no meu dia, 30 minutos, 20 minutos, não importa, de consultoria com eles para poder explicar como é o treino que vai ser, como é que faz a planilha, e depois eles treinam por si só. Você não vai ter mais que gastar 5 horas para faturar o dinheiro daqueles 5 alunos. Por quê? Porque você está aqui com as ferramentas tecnológicas alinhadas para poder oferecer a ele no online aquilo que você oferece no presencial. E se eu tenho uma pandemia hoje, por exemplo, onde as pessoas estão cada vez mais isoladas, trancafiadas em casa, sem lazer, se eu continuo apenas mandando treino de funcional, com peso corporal, de HIIT, para fazer em casa, essa pessoa vai ficar maluca. Eu tenho que ter possibilidades de montar treino em lugares diferentes. Então, por exemplo, aqui eu usei a corrida num dia, usei o HIIT em casa no outro dia, e aí vem a grande sacada e o grande diferencial que você personal tem que entender como a coletiva pode te dar um boom nesse momento.
se você é uma pessoa, um personal, que conhece localizada, que conhece funcional, não é conhecer de ver não, tá? Dominar planejamento, aplicação de aula, funcional, localizada, bike indoor, jump, step, qual for a aula coletiva. Se domina essas aulas, quanto mais aulas melhor, é óbvio, você vai ter a possibilidade de diversificar cada vez mais os tipos de treino. E quanto mais diversificado for, mais atrativo é para o seu aluno, porque ele nunca vai cair na mesmice. Ah, já sei, agora eu vou fazer o bíceps. Ah, já sei, agora eu vou fazer o stiff. Ah, já sei, agora eu vou fazer o terra. Ah, já sei, agora eu vou fazer o agachamento. Ah, já sei, agora eu vou botar o pé aqui. O aluno fica automatizado, já conhece tudo que você vai fazer. Se você varia, você está cada vez mais surpreendendo o seu aluno, diversificando os seus treinos, e isso faz com que ele retenha mais com você, porque os seus treinos não ficam enjoados, não ficam chatos, não ficam monótonos. E não é monótono de você ser motivador do seu aluno, não é monótono de ser sempre o mesmo tipo de estímulo. Às vezes muda o peso, às vezes muda tempo de tensão, outro dia é tempo de repetição, outro dia é um tabata. Então você acaba mesmo variando os tipos de estímulo, você usa ali basicamente a mesma fórmula para poder entregar os resultados, e isso faz você trazer uma monotonia para o treino do seu aluno. E aí, quando eu domino isso tudo, eu venho no grande gancho que hoje você tem que entender do online. Você que quer vir para o online, que necessariamente tem que vir para o online agora você vai entender um gancho importante. As academias, vou botar aqui, vou botar a página em branco, você entendeu isso. Eu domino as modalidades coletivas, ok? Eu domino. Sou personal, e domino as coletivas. As academias, grande parte delas, na pandemia, usou seus implementos de treino ela alugou, algumas cederam, outras alugou o halter, a caneleira, o mini band, o terra band, o de terra X, suspenso, a bike, o jumping, o trampolim. E nós temos empresas de assessoria, vou botar aqui assessoria esportiva, mas na verdade é assessoria de implementos esportivos, que com a pandemia entenderam que só vender era perder dinheiro. E eles também estão trabalhando com aluguel de implementos, onde você, o professor, não precisa investir o dinheiro para ter aquele implemento, ou seu aluno precisa investir um dinheiro para ter aquele implemento para ele. O investimento é bem menor, você pode, inclusive, já embutir o valor do aluguel dentro do seu valor de personal, de small group, onde, quando o aluno contrata o seu small group, o seu personal, automaticamente você leva na casa dele o material necessário. Então você já faz assim, ó, você vai treinar comigo, eu vou te dar o material necessário para levar na sua casa, aí o halter, a caneleira, o que for, caso seja dentro da sua área de trabalho regional. E aí você consegue ter que o seu aluno tenha halter em casa, caneleira, bands. E aí, pessoal, por exemplo, eu tenho alunos que têm bike alugado da academia em casa, que tem mini trampolim, em casa. E eu consigo, além de ter meus small groups online, de bike indoor, de mini trampolim, que é o jump, de TRX, treinamento suspenso, de HIIT, do que for, eu tenho a possibilidade de levar para o meu aluno esse tipo de implemento e variar ainda mais os seus treinos de personal online. Ele vai cada vez mais variar e vai estimular diferente também a questão
cerebral dele, vai ser a questão emocional, vai ser um estímulo diferente, a corrida pode ser na rua, o mini trampolim vai ser outro tipo de música, outro tipo de estímulo, eu venho aqui de uma aula de bike que tem uma outra pegada, e você começa a poder diversificar e entregar cada vez mais material diversificado e cada vez mais fidelizar o seu aluno com o seu trabalho, porque você domina as coletivas, é um personal que aprendeu a trabalhar online, eu estou ensinando aqui, e que domina as coletivas, sabe aonde eu posso proporcionar um diferencial de material para o meu aluno, eu ofereço isso e consigo variar os meus tipos de treino. Olha, quando eu tenho apenas a musculação e meus cursos de treinamento, de fisiologia, no meu crânio e no meu cabedal de trabalho, quando eu venho para o online, quais são as possibilidades que você tem? Conta no dedo aí. Mas, se eu domino as coletivas, sei como fazer o aluno chegar e ter o implemento dessas coletivas, quanto eu posso melhorar o atendimento, diversificar meu atendimento e, além do personal, montar small groups e até mesmo aulas online, em grupo, por exemplo. Eu posso entrar na minha plataforma lá, dentro do Instagram, por exemplo, um link privado, e dar lá as minhas aulas de bike, tal hora, comigo fazendo ao vivo. Ou então eu posso fazer lá a minha aula de bike e deixar o vídeo gravado da semana, lá, as 3 aulas que eu vou fazer me vendo. Eu tenho muitas possibilidades, se eu entendo online, se eu tenho as coletivas na minha mão, para fazer com que o meu aluno seja bem atendido sempre. Só que eu preciso ter o técnico, como eu já falei aqui, eu preciso ter o comercial e eu preciso ter aqui a minha análise e meu controle, que são os 3 pilares que precisam estar em equilíbrio, ok? Se eu tenho muito técnico, comercial mais ou menos, e não analiso nada do que eu faço, não tenho controle do que eu faço, eu tenho a probabilidade muito pequena de faturar mais. Se eu tenho um técnico mais ou menos, um comercial muito bom, e não analiso nada que eu faço, o controle que eu faço, eu tenho a tendência de inicialmente ter grande número de alunos e em pouco tempo definhar e cada vez ter menos, porque só o comercial não vai segurar os resultados nem te dar autoridade no que você faz. Agora, se eu tenho um técnico que me permite estar acima da média, onde os personagens geralmente estão aqui, se você tem um técnico de outras modalidades que te permite dar treinos e elevar a tua entrega técnica aqui para cima, eu tenho um comercial que é muito bom, no sentido de olhar meu aluno como uma visão holística, global, ser empático a ele. E se eu tenho uma análise e um controle de como estão os meus resultados, se eu vou lá, quantos alunos eu tenho, quanto aumentou esse mês, qual foi a ação que eu fiz que melhorou, qual foi a ação que eu fiz, que eu não fiz e que não deu resultado, o que eu tenho que fazer aqui no técnico ligado ao online? Eu preciso conhecer o quê? Eu tenho que saber o que é a taxa de upload, taxa de download, eu tenho que saber qual é o melhor aplicativo, eu tenho que saber qual é a melhor plataforma para colocar meus treinos, eu tenho que saber que eu tenho que fazer um tutorial para o meu aluno poder entender aquela plataforma e saber utilizá-la de forma correta, porque senão eu tenho uma boa aula online e o meu aluno não consegue ter um bom acesso, então isso faz minha aula técnica cair. Então olha quanta coisa no online tem que acontecer para que você possa equilibrar a técnica, o comercial e possa ter uma análise e um controle de forma adequada. São muitas coisas que vão além do técnico da fisiologia e treinamento, são muitas coisas que vão além do técnico da modalidade, mas quando você soma a sua experiência de personal com a musculação, que é a nossa grande maioria dos personagens, a sua possibilidade de variar toda esse tipo de estímulo com outros tipos de aula, não é de estímulo, de aula, dentro do seu macrociclo, do seu microciclo, do seu mesociclo. Você tem ali as aulas que têm um viés com ênfase na musculação, aulas que têm um viés com ênfase na bike, aula que tem um viés com ênfase no running, aula que tem um viés com ênfase na dança, no alongamento, na mobilidade, na estabilidade. Você tem essa possibilidade. Se você consegue conhecer as ferramentas do online e entender como fazer o seu aluno conhecê-las, porque não basta você conhecer, o seu aluno tem que conhecer, e se você consegue analisar suas ações de forma organizada, você tem aqui
na verdade, sai do isolamento da musculação, do isolamento da coletiva, do isolamento do seu online para o isolamento do seu aluno online, que você começa a ter uma análise e um controle do que você está fazendo. Quando você une isso tudo, você deixa de ter vários mundinhos e começa a ter um mundo enorme de opções, onde aqui dentro esses conhecimentos vão estar alinhados, interligados. Isso vai fazer com que você esteja sempre tendo uma ação equilibrada do técnico e diversificada, uma ação equilibrada do comercial no sentido do que atender e do como fazer o seu aluno entender o online, e principalmente se você analisar suas ações para que você possa traçar novas ações através dos números de retorno que você está tendo, você vai ter aqui uma possibilidade enorme de faturar. Muito mais agora com a pandemia e com o fechamento das academias do que com ela aberta. E com isso eu fazer você ter muito mais tempo para você se preparar ainda mais, curtir mais sua família, mesmo que seja em isolamento, do que você tem com a academia aberta. Porque você sabe que no online a possibilidade é exorbitante maior do que no presencial. Você sabe o que tem que fazer, o que precisa ser feito, entendeu? O que precisa ser feito no viés técnico, comercial e de análise e controle, para que você possa sair desses mundinhos fechados e ter um mundo de possibilidades maior ao seu favor, que vai fazer com que os seus treinos com toda a parte de staff que hoje nós temos, por exemplo, para poder entregar os equipamentos, os implementos, junto com as possibilidades de atendimento, considerando o psicológico do seu aluno, o estado dele geral e holístico, considerando aqui os diferentes tipos de treino, peso corporal, funcional, de corrida, jump, step, o que for. Você tem diversas modalidades coletivas. Você soma todas as possibilidades, todas, dentro de um viés de acompanhamento e de entendimento do seu aluno, não somente do objetivo dele, do estado atual dele, físico, da anamnese dele e do passo a passo técnico. Quando você sai, você quebra isso aqui para ter mais coisas integrando esse cenário, tendo pessoas sendo tratadas como pessoas, sendo vistas como pessoas e não como objetivo. Você vai ter a possibilidade enorme, primeiro, de ter seu aluno no presencial, é óbvio, mas mais ainda de tê-lo no online, porque no online essa visão aqui ela é primordial para que seu aluno retenha você no treino, porque treino tem um monte aí na internet. Se você só dá o treino, você vai ser mais lindo no treino, daqui a pouco ele está com outro personal, e você já passou na vida dele. Então você tem que enxergar o seu cliente como uma pessoa e não como um objetivo. E aí, no online, tudo isso se permite acontecer novamente porque nós temos a possibilidade de alugar, de ceder, de fazer o meio campo entre a academia e as empresas que vendem equipamentos com os alunos que precisam deles para treinar. Inclusive isso pode estar embutido no valor do seu trabalho, do seu serviço. E por último, para fechar, já sabe, tem que alinhar o técnico comercial e a análise do controle. O técnico não é somente o técnico do treinamento, mas o técnico do online. O técnico do online. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que conhecer, qual ferramenta eu tenho que utilizar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer para que eu tenha um bom atendimento para o meu aluno. O comercial, que é como eu posso transformar esse meu conhecimento técnico do online para que o meu aluno também tenha um conhecimento técnico de como utilizar a ferramenta que eu estou cedendo para ele, para que ele possa ter acesso, ter um bom acesso à aula, porque você pode oferecer uma ótima aula. Se o aluno não consegue mexer no aplicativo, por exemplo, no programa onde você vai utilizar a plataforma, se ele não consegue mexer, ele não vai ver sua aula, não vai ter acesso à sua aula, ele vai desistir da sua aula. E, principalmente aqui, depois dessa entrega aqui, você acompanhar seus números
e fazer ações para que ele possa cada vez aumentar mais. Quem está gostando aí do bate-papo, da nossa aula de hoje, dá um joinha aí no Instagram, deixa um comentário no Facebook e no YouTube. Então, pessoal, você que é personal, entenda, quanto maior o seu domínio das coletivas, maior a possibilidade de você oferecer treinos diversificados, mais interessantes e mais próximos da realidade e necessidade do seu cliente, independente se esse treino é o treino que você teria que planejar dentro do seu método de planejamento. Quanto mais possibilidades você pode fazer diferentes estímulos ou sair um pouquinho daquele planejamento sem perder o caminho do objetivo e, claro, oferecendo para o seu aluno aquele tipo de estímulo, de treino ou de atividade que para ele naquele momento é melhor do que seria um treino mais conservador. Se você tem mais possibilidades com as coletivas, no online você tem possibilidade de levar para o seu aluno equipamento sem custo para você, fazendo o meio campo das empresas e das academias junto com seus alunos e, além de atender um aluno, fazer small groups e rentabilizar muito mais. Então você tem a possibilidade de dar o personal online e criar small groups com 3, 4, 5, 6, 8 pessoas. E se eu tenho principalmente domínio de atividades que são feitas outdoor, como o running, por exemplo, eu posso planejar um mês de treino do meu aluno, fazer um grupo de corrida, porque apesar de os eventos terem acabados praticamente nesse período, cada vez mais eu vejo pessoas correndo na rua, porque é uma forma de fugir dessa realidade de estar trancado em casa. Então tem muitas pessoas que estão correndo na rua, com os devidos cuidados, é óbvio. Se eu tenho um planejamento para que eu possa atender essas pessoas, é melhor eu correr com um treino bem feito por mim do que correr aleatoriamente. Então eu tenho a possibilidade de trazer mais pessoas para meu cliente, para rentabilizar, para faturar mais. E se eu tenho essa planilha, o que eu gastaria de 3, 4, 5 horas dando aula na academia, aqui eu gasto 1 hora para fazer planilha, 20 minutos para poder explicar numa live para os meus alunos como interpretar a planilha, como preencher a planilha e entrego para eles, está pronto aí o trabalho, você ganhando 6, 7, 8 vezes mais do que ganharia numa aula, 1 hora aula na academia, no online, que hoje é a vanguarda. Se você não está no online, você precisa vir por online, e aqui já falar muito sobre isso. O convite que eu quero te fazer é que no dia 8 de abril eu vou fazer a Masterclass Coletiva de Sucesso, e vou abordar muitos temas, mas com um ponto chamada principal, que é como viver hoje das coletivas no online. Então tem muita coisa boa por aí. A gente vai fazer live diariamente. Amanhã tem mais live às 14h30. Se você quer participar dessa Masterclass, ela é gratuita, não vou cobrar nada por isso. É só lá na minha bio, clicar no link lá. Clicou no link, você vai cair numa página, é só clicar assim, ó, quero me inscrever gratuitamente e confirmar a inscrição no e-mail. Pronto, está inscrito, é de graça, vai ser online, você vai fazer na sua casa, você vai conseguir ter acesso a isso. Então é bem simples e vai ser muito importante para você que quer mudar aí a sua vida dentro da educação física e usando as coletivas como uma catapulta aí para você faturar cada vez mais. E estou lembrando para você que não estou falando de coletivas apenas presencial, é dominar as coletivas para lotar suas salas presenciais, quando a gente falar presencial, mas principalmente agora, no online, onde a grande maioria não sabe para onde correr na educação física, você vai estar faturando 3, 4, 5 vezes mais, por exemplo, que faturava na academia com a sua hora aula. Então, clica no botãozinho lá, no link no meu bio, clica no botão, se inscreva, é gratuito. Dia 8 de abril tem a Masterclass marcada e amanhã, às 12h30 da tarde, nós temos mais uma live com outro conteúdo. E lembrando que, a partir de hoje, não sei se hoje ainda, mas vou fazer algumas entradas ao vivo no Instagram aqui, que não ficarão salvas, para falar sobre parte técnica de aula, planejamento, tempo de estímulo, tempo de resposta, tipo de estímulo, tensão, tipos de treino. Então vai ter muita coisa aqui para a gente poder realizar de forma surpresa no Instagram, com live surpresa, que eu não vou deixar salvo no Instagram. Então acompanha aí, vai na minha bio lá, clica no link, se inscreve logo no Masterclass Coletivo de Sucesso, porque eu tenho certeza que você vai dar um passo muito grande na sua carreira profissional. Um forte abraço,